Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E a participação do presidente Bolsonaro no Fórum de Davos é o tema da minha conversa agora com o embaixador Rubens Barbosa, presidente e fundador do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, IRICE. Embaixador, boa noite. Boa noite. Embaixador, o presidente Bolsonaro já disse hoje a jornalistas que ele foi a Davos para mostrar, via nossos ministros, entre aspas, que o Brasil mudou e está pronto para que os negócios voltem a florescer e para restabelecer a confiança do mundo em nós. Na sua avaliação, o que é preciso para que isso aconteça? Se restabeleça a confiança, o Brasil atrai investimentos, enfim, tem um relacionamento melhor com a comunidade internacional? Olha, eu acho que essa visita a Davos pelo presidente e pelos ministros é muito importante, porque quem vai para o exterior e quem lê jornais do exterior, há uma campanha enorme contra o Brasil nos últimos quase 3 anos, 2 anos e meio. Isso tem prejudicado a percepção externa sobre o Brasil e tem repercussão sobre os investimentos aqui no Brasil, sobre a cooperação internacional em relação ao Brasil. Então, a ida do presidente lá, sobretudo para mostrar o programa do governo em relação à abertura da economia, às concessões, às privatizações, enfim, essa visão liberal que o governo está adiantando, eu acho que é muito importante. Isso de um lado. Do outro lado, não é gratuita a presença do ministro Sérgio Moro também lá em Davos, porque nesses últimos anos essa questão da corrupção aqui no Brasil foi muito forte e acabou alcançando também a percepção sobre o comportamento das empresas aqui no Brasil. Então, eu acho que esses 2 elementos, a questão da abertura da economia, a segurança jurídica, o restabelecimento das regras estáveis, enfim, tudo que o governo está dizendo que vai fazer, ser dito lá fora é muito importante. A presença do Sérgio Moro complementa e eu acho que, do ponto de vista do presidente, seria importante se ele também reafirmasse os valores democráticos, os valores de civilidade que devem prevalecer aqui no Brasil. Porque tem algumas questões que foram tocadas logo de início, ainda na época de campanha, que tiveram uma repercussão negativa, não só aqui no Brasil, mas no exterior. Por exemplo, aquela ideia de o Brasil não prosseguir no acordo do clima, isso já foi revisto, a posição do Brasil em relação à China, a questão da Embaixada de Israel. Então, são temas diretamente relacionados às relações internacionais que causaram uma apreensão, não é? Pois é, mas até agora, muitas dessas declarações foram revistas, não é? Eu acho que o presidente lá em Davos terá a oportunidade, se perguntado, né, de esclarecer esses pontos todos, porque aqui internamente o Itamaraty ainda não divulgou claramente as diretrizes e as prioridades do governo. Essas ideias que foram avançadas antes das eleições, depois da posse do governo, algumas delas foram revistas, né? Essa do acordo que você mencionou, que é muito importante, porque poderá ter um impacto sobre a área agrícola, né? Sobre as exportações brasileiras, porque no mundo há uma preocupação com o meio ambiente, com a preservação da Amazônia e também a criação de selos, né, ambientais que não são governamentais, são privados, que podem afetar a exportação brasileira. Agora, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também participa do fórum, mas a impressão é que ele perdeu um pouco do protagonismo. Os destaques são, sem dúvida, o presidente Bolsonaro, o ex-juiz Sérgio Moro, ministro agora da Justiça e Segurança, e também Paulo Guedes da Economia, não é? Não, eu acho que foi importante a ida dele, porque as declarações dele antiglobalizantes, né, agora ficam em xeque. Quer dizer, ele vai encontrar a realidade lá em que o Brasil tem que se colocar como um país que está de acordo com essas regras, porque a ida do presidente, do Paulo Guedes e do ministro da Justiça para o evento mais importante da globalização é sintomático. Há uma contradição aí no que o Ernesto, ministro do Exterior, mencionou
e a atuação dele lá. Eu acho que realmente a ida dele lá vai fazer com que muitas qualificações também sejam feitas para impedir uma visão muito radical contra uma situação em que o Brasil tem se beneficiado. Então, há talvez alguma preocupação quanto à agenda de costumes nos organismos internacionais, coisa que nós também não temos explicitado aqui no Brasil. Mas a agenda econômica claramente está de acordo com o que vai se ouvir e vai se debater lá em Davos. A agenda econômica é liberal, né, e pró-globalização, e intensificando, buscando intensificar o comércio internacional, fortalecer os vínculos do Brasil, inclusive com acordos bilaterais. Pode haver uma inovação em relação a práticas anteriores, mas o Brasil quer estar inserido nesse contexto global, né? Claro, e sobretudo essa ida é importante, porque lá em Davos vai se discutir também um começo de desaceleração da economia global. E isso, o protecionismo entre os Estados Unidos e a China, pode ter efeito sobre outros países. Eu acho que é importante a ida do presidente e dos ministros lá para tomar um pouco o pulso dessa situação internacional, que nos últimos anos cresceu, a economia cresceu muito, mas agora nós começamos a ver uma desaceleração na China, nos países emergentes, na Europa, e os Estados Unidos começando a ter problemas por causa dos grandes déficits e também por causa de algumas atitudes que o governo Trump está tomando lá em Washington. E tem mudanças maiores no mundo. O FMI, por exemplo, pediu hoje aos líderes mundiais, o FMI também lá em Davos, que se ocupem da insatisfação social e considerou que há preocupações verdadeiras. Isso no envolvimento aí do movimento dos coletes amarelos na França. O FMI estava se referindo mais especificamente em relação a isso. Agora a gente vê que a insatisfação social já levou a mudanças importantes do ponto de vista político, como a eleição de Trump, como o Brexit, daqui a pouco nós estávamos conferindo que está no momento de impasse ainda. Essas mudanças que o senhor se referia em um artigo recente, ao analisar que esse ano pode ser a transição entre a era pós-Guerra Fria e uma nova era? Eu acho que o mundo está se transformando rapidamente, né, na parte política, na área econômica, na área da ciência e tecnologia, dos avanços industriais. E uma nova fase vai começar. A gente não sabe direito ainda como é que vai evoluir, mas a globalização, nesses últimos 20, 30 anos, trouxe um desequilíbrio social muito grande. Eu acho que o Fundo Monetário estava se referindo a isso também. Quer dizer, a pobreza se concentrou muito nesses últimos anos, não só nos países em desenvolvimento, mas também nos países desenvolvidos. O que nós estamos vendo na França, essa revolta da classe média contra políticas que estão sendo examinadas pelo governo Macron, que também tinha uma agenda de reformas, porque a França, como aqui no Brasil, ela durante muitos anos deu uma grande ênfase ao crescente papel do Estado na economia. E isso causou, na França, como causou aqui, uma perda da competitividade. E o mundo hoje, com a China do jeito que está, precisa fazer com que os países atentem a essa questão da produtividade, essa questão social, não é, que representa um aumento de mercado. Enfim, nós estamos aí no umbral, né, dessa nova fase, que a gente não sabe bem como vai ser, mas que vai ser diferente de tudo que houve até aqui, com a emergência desses países novos, inclusive agora se o Brasil voltar a crescer, voltar a se desenvolver, voltar a ter uma visão mais clara da sua participação no mundo, o Brasil também jogando um papel importante nessa mudança. Nós não podemos esquecer que o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo, por isso que a presença do Brasil é importante lá em Davos, porque o mundo quer escutar o que é que o Brasil está pensando, o que é que esse governo pensa dessas reformas todas, dessas transformações que estão ocorrendo no mundo. Agora, o senhor vê essa necessidade de uma alteração e essas alterações que já começam a ocorrer, vindas de um desgaste do próprio capitalismo, da globalização,
ou teria uma alteração ideológica maior no mundo? Porque a gente vê um discurso diferente, por exemplo, de Trump, a gente vê um fortalecimento da direita, houve um fracasso da esquerda. Como é que o senhor vê o contexto ideológico desse processo todo? Outro dia eu estava lendo um relatório sobre a China. Lá na China também, os estudantes, a juventude, está questionando, pedindo mais marxismo e menos a exploração capitalista que a própria China está fazendo. A pobreza também está presente na China. Quer dizer, essas reformas todas que deram uma prevalência para o mercado muito grande, tanto aqui no Ocidente quanto na China, estão causando essas modificações, essas discussões. Quer dizer, a discussão ideológica cresceu na Europa. Nós temos hoje na França, na Espanha, na Alemanha, nos países do leste europeu, dos países da Europa Oriental, uma crescente participação de movimentos de direita. Agora, isso não significa que a democracia vai estar ameaçada, mas é uma outra visão de mundo. Eu acho que aqui no Brasil, essa mudança que houve com a eleição foi importante porque aqui no Brasil ninguém assume que é de direita. Agora nós tivemos pela primeira vez um grupo, um partido político, um candidato que assumiu uma posição de direita, liberal na economia e ultraconservador nos costumes. É um pêndulo, né, que se virou. Nós tivemos nos últimos 3, 4 décadas governos de centro-esquerda, de centro, e nós nunca tivemos um governo de direita. Eu acho que esse debate fortalece a democracia, mas exige, tanto da parte do governo quanto da parte da oposição, um respeito mútuo, uma atitude de discussão honesta, pensando, em primeiro lugar, no país, e não nessas ideologias radicais, extremistas, que poderiam ocorrer numa discussão mais selvagem, que a gente espera não aconteça aqui no Brasil. O que eu falava de possível desgaste ou fracasso mesmo de ideologia de esquerda, é porque tradicionalmente a pauta de esquerda busca o maior equilíbrio na distribuição de renda, diminuição da pobreza, e hoje o que a gente vê é um foco maior, uma guinada à direita, exatamente por parte da sociedade que busca um equilíbrio social maior. Então, em si, parece uma certa incoerência, né? Pois é, mas nós tivemos isso em todos os países. Eu mencionei a China, a Rússia. Você teve aqui no Brasil mesmo, durante o governo do Partido dos Trabalhadores, aumentou a pobreza e 14 milhões de desempregados. Quer dizer, isso foi uma distorção da visão do partido de dar importância às camadas mais pobres da população. Foi feita muita coisa, Bolsa Família, uma série de medidas foram feitas, mas no frigir dos ovos, no balanço, ocorreu essa distorção com o desemprego por causa da recessão que houve. As medidas econômicas foram equivocadas e gerou toda essa recessão, o desemprego e o aumento da pobreza aqui no Brasil. Muita gente que tinha saído da pobreza voltou para níveis preocupantes de pobreza. Isso está ocorrendo no mundo inteiro, nos próprios Estados Unidos. Houve uma concentração de renda muito grande. Eu acho que esses movimentos de direita tentam captar essa insatisfação. Como você mencionou, já ocorreu isso na votação da saída da Inglaterra do mercado comum europeu e a eleição do Trump, que foi o descontentamento daqueles que se sentem excluídos do movimento de globalização. Agora, em certa medida, esse descontentamento continua, né? A boa parte da sociedade lá no Reino Unido questiona hoje novamente o Brexit. Então, é difícil buscar um ponto de equilíbrio de fato, não é? Mas na Inglaterra é diferente, né? Porque houve um equívoco quando eles quiseram sair e foi o próprio Partido Conservador que convocou as eleições. Quer dizer, não era do interesse britânico sair da União Europeia, porque toda a riqueza, todo investimento, tudo que foi feito nesses últimos 40, 50 anos, agora está sendo ameaçado, porque a Inglaterra vai perder uma série de vantagens que tinha por estar
associado à União Europeia. Agora, embaixador, para fecharmos, o senhor vê condições do Brasil obter resultados efetivos dessa viagem a Davos em termos de credibilidade, atração de investimentos, o maior interesse da comunidade internacional pelo Brasil? Não, eu acho que é importante por isso. Como eu disse, há uma expectativa muito grande no mundo para saber o que é que o governo quer e se ele vai entregar o que está prometendo. Nós estamos esperando aqui a reforma da Previdência, a reforma tributária, certamente isso vai ser discutido lá. Agora, o fator principal que eu acho da ida do presidente e dos ministros lá é apresentar uma face do Brasil diferente dessa campanha que existe no exterior contra o Brasil. Quer dizer, antes da eleição, tudo que se disse lá fora contra o governo anterior, o governo Temer, e contra qualquer candidato que ganhasse a eleição que não fosse do Partido dos Trabalhadores, afetou a credibilidade, afetou a própria percepção externa que se tem do Brasil. Então, eu acho que o que o governo disser lá e cumprir, porque eles vão cobrar, o que for dito lá fora vai ser cobrado, em termos de risco país, em termos de investimento aqui. Então, o que for dito lá vai ter que ser executado aqui no Brasil logo nos primeiros meses, a começar com a reforma da Previdência, que eu acho que vai ser um dos fatores mais positivos que eles vão fazer, porque a questão do déficit fiscal não é só um problema brasileiro. Afeta os Estados Unidos, afeta um grande número de países europeus, eles sabem que esse problema é um problema sério. E o Brasil está se propondo tomar medidas para combater o déficit fiscal, que é o maior problema que o Brasil tem hoje. Os outros elementos, todos os outros elementos macroeconômicos estão equilibrados. A inflação, a taxa de juros, o crescimento que voltou agora a acontecer aqui no Brasil. Então, o grande problema que a gente tem é o déficit fiscal. E eu acho que a ênfase que o governo vai colocar lá fora vai ser sobre esse ponto e também a questão da segurança jurídica, a estabilidade das regras, a questão das agências reguladoras, regras estáveis e, sobretudo, a redução do papel do Estado, que aqui no Brasil ganhou uma dimensão muito grande e certamente esse vai ser um tema que o ministro Paulo Guedes e o próprio presidente vão acentuar muito lá no exterior. O senhor destacou um ponto importante, que não basta o pronunciamento, não basta apenas um discurso favorável a todos esses pontos. Fica faltando a execução depois, né? E vai ser cobrado isso rapidamente, aí, pelos investidores e pelos países parceiros do Brasil. Inclusive a expectativa é que Paulo Guedes anuncie alguma coisa em relação à reforma da Previdência lá ainda em Davos, né? Esperamos que faça e quando voltarem, a partir da semana que vem, com o Congresso já reunido, que as providências de articulação política sejam imediatamente começadas para que a reforma da Previdência seja votada rapidamente. Muito obrigada, embaixador Rubens Barbosa. Muito obrigada. Boa noite, Luciana.